vamos seguir então com as nossas aulas virtuais. Morrendo de saudade de vocês, tá bom? Beijão aí no coração de cada um de vocês. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Então aqui, ó, direto do Química G, né, do canal do professor Germano, lá no YouTube, para os meus queridos alunos, né, do terceiro ano do ESA, Pariquera Sul. Beleza? Então vamos seguir aqui. Então, hoje, vamos lá então, terceiro ano, setor B, aula 5, né? A gente vai fazer as 4 aulas do setor B, nós vamos fazer nesse vídeo, tá bom? E para a gente matar essa apostila, né? Assim, essa semana a gente encerra, aí a semana que vem a gente começa já o capa 3, tá bom? Então, para a gente encerrar e cumprir mais ou menos, pelo menos com uma semana de atraso, aquele cronograma inicial, que era o primeiro bimestre, ok? Então eu vou condensar, né? Esse é um assunto não tão difícil, né, para vocês já conhecem bastante, né? Vocês conhecem bastante sobre ligações, né? Então não vai ter nenhuma novidade, vai ser só uma recordação, e a gente resolver exercício para poder prosseguir, beleza? Então tá bom. Antes da gente começar, vamos para as atividades, né? As atividades da aula passada, né? Então na aula passada a gente ficou só na aula 16, né? Que era do setor A última aula do setor A, né? Então aqui está o gabarito, né? Vocês confiram direitinho, né? Esse gabarito, para ver se está correto. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, né? Através aqui dos canais que vocês já conhecem, né? Que ou é o Clasap, ou é o Plural, ou é o química.gelofebu@gmail.com. Beleza? Aí a gente tira todas essas dúvidas. Acredito que né, como vocês estão recordando, para tudo isso aqui não tem muita novidade, pode ser que tenha uma ou outra, né, dúvidas, né, que não ficou muito claro, tal, mas de qualquer forma, tá aberto o canal, é só vocês entrarem em contato comigo, né, e ir fazendo essas tarefas. Tem que fazer a tarefa também complementar, né? Vamos torcer, né, que em 2020 vocês ainda possam fazer os vestibulares normais, né? Da FUVEST, da UFPR, né, dessas públicas boas, né? Públicas que realmente vão abrir portas para vocês depois. Vamos torcer que esse Covid, né, 19 vai embora logo e que nos deixe tranquilos, né? Mas enquanto isso, o que você tem que fazer? Aproveita aí para estudar, né? Vai estudando. Estudar nunca é demais, né? Conhecimento a gente não perde, né? Uma vez que você ganha, nunca mais você vai perder esse conhecimento. Beleza? Então vamos seguir em frente aqui, vamos falar, vamos já diretos para a aula 5, vamos falar sobre ligação iônica, né? Eu estou usando aqui, viu, pessoal, o resumo da própria apostila, para ficar um negócio mais objetivo, né? Então aqui, ó, ligação, os átomos, eles fazem ligações entre si para buscar estabilidade, igual a dos gases nobres, né? O gás nobre, porque né, observou-se que a maioria deles, aliás, todos eles, né, eles não reagem com outros átomos, a não ser em condições muito especiais. Não é que não reage, até reage, tá? Mas em condições muito especiais. Eles têm muita dificuldade de interagir com outros átomos. E aí procura por quê? Porque tem 8 elétrons no último nível, com exceção do hélio, que tem 2. Né? E aí eles acabam não interagindo com outros átomos.
E aí observou-se que todas as substâncias, elas buscam essa mesma estabilidade, né, que é a famosa teoria do quiteto, que os átomos fazem ligações químicas para ficar com um número de elétrons na camada de valência igual ao dos gases nobres, 8 elétrons ou 2 elétrons, se a camada de valência for a K, né, o primeiro nível energético. A ligação iônica é uma atração eletrostática entre íons de cargas opostas, né? Então eu tenho aqui um metal, né, com um ametal, né? Metal com ametal aqui, ó. E aí ocorre aquela compensação, né? Aquela compensação para ver o número de equilíbrios de elétrons, porque na verdade o que ocorre na ligação iônica? Na ligação iônica, um átomo doa elétrons e o outro literalmente recebe esses elétrons. Quando ele recebe, eles estabelecem uma ligação. E aí, por que eles estabelecem essa ligação? Porque ambos, ao mesmo tempo, se equilibram, né? Ambos eles se estabilizam exatamente igual um gás nobre. E no caso da ligação iônica, por que ela é identificada como ligação iônica? Porque depois da ligação eu tenho dois íons, né? Na verdade eu tenho dois íons. Eu tenho um cátion e tenho um ânion, né? Por exemplo, lembram lá do NaCl, né? O sódio perde um elétron e o cloro ganha um elétron. Então fica Na com Cl-. Ou seja, dois íons, né? Então, na verdade, eu acabo gerando um produto, né? Gera uma molécula iônica. Por isso que chama fórmula iônica, né? E aqui, ó, eu tenho aqui vocês lembram, né? Como a gente fazia? Então eu tenho aqui, ó, o NOx, né? Dos dois elementos. E aí é só eu fazer a regrinha do X aqui para poder fazer o equilíbrio. Aí eu tenho a soma das cargas dos dois NOx, né? Tem que ser igual a zero. Ok? Qual é a tendência? Ceder elétrons. Né? Aqui, ó, tem o A e B. A tendência de A, ceder elétrons. De B, receber. Ela só ocorre, pessoal, nunca esquecer desse detalhe. Ligação iônica, ela só ocorre se o outro átomo receber esses elétrons, tá? Aí eles se desequilibram, né? Porque um perde elétrons, consequentemente fica carregado positivamente, e o outro ganha elétrons, o que consequentemente fica carregado negativamente, ok? Beleza? Então, falando assim muito rapidamente, né? Falamos aqui da teoria do quiteto, tal. As ligações iônicas são exatamente essas, né? Então vamos lá, ligação iônica, eu coloquei um exemplozinho aqui, tá? Quais são as propriedades dos compostos iônicos? Aqui é o NaCl, né? Justamente o exemplo que eu tinha falado. Como ela é uma ligação, né? Que ela é unida, né, por forças de natureza eletrostática, né, na verdade eletrônica, né, elétrica, elas se aproximam muito, as moléculas ficam muito juntas, os átomos ficam muito juntos, como estão aqui, ó. E aí eles formam o quê? Um retículo cristalino. Eles ficam sólidos, né, ó. Isso aqui é uma porção de NaCl, ou seja, de cloreto de sódio, o sal de cozinha, ok? Então, como que seria, né, esse composto aqui, ó? É um cristalino. E eles estão muito próximos, por quê? Porque como elas estão ionizadas, elas estão polarizadas, né, elas têm carga elétrica, então uma junta na outra, né, nos polos contrários, né, o positivo com o negativo com o positivo, e aí forma o retículo cristalino. Ela fica sólida, tá? Então, nas condições ambientes, são sólidos cristalinos.
Temperatura de fusão, justamente por elas estarem muito juntas, a temperatura de ebulição e fusão são muito elevadas, né? Todo sólido, eu vou precisar de muita energia para transformar ele em líquido. Qual é o melhor solvente? A água, tá? Porque ele dissolve, ele ioniza na água, né? Todo sal ioniza na água. Condutibilidade elétrica também, quando fundido ou quando em solução aquosa. Justamente por quê? Por estar polarizado, né? Então aqui eu tenho um exemplo, né, que é o cloreto de magnésio. O magnésio ele tem 2 elétrons no último nível, né? Então é muito mais fácil ele doar esses elétrons do que ele receber 6 para estabilizar 8. Então o que ele faz? Esse cloro aqui, ó, ele precisa de 1. Esse outro cloro aqui também precisa de 1. Então ele manda um elétron para um e o outro elétron para o outro, tá? Beleza? Então aí ele vai formar esse composto aqui, que é o cloreto de magnésio. Aí fazendo a regrinha do X aqui, né? Ó, o 2 aqui vem aqui para baixo e esse 1 vem aqui, que não precisa demonstrar. O 1 tá bem aqui, tá? Então é o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio é um composto iônico? Sim, é um composto iônico, é um sal, tá? É um composto iônico. Então vamos lá para o exercício, né? Na água do mar existem vários íons dissolvidos, tais como cátions de sódio, magnésio, potássio, cloro, iodo e sulfatos, né? Sabendo que os compostos iônicos são resultantes da combinação entre cátions e ânions, formando substâncias em que a carga total é igual a 0, escreva as fórmulas dos compostos iônicos. Cloreto de sódio é o mais conhecido, né? O sal de cozinha, né? Então, NaCl, beleza? Sulfato de magnésio. Então, eu vou pegar o sulfato aqui, ó, 2 menos com 2 mais. Então, eles já estão equilibrados. Então, eu não preciso de índice nenhum aqui. Então, é sulfato de magnésio. O cátion vem sempre na frente, tá, pessoal? O cátion vem sempre na frente e o ânion depois, logo em seguida. Cloreto de magnésio é aquele que a gente viu lá, né, no exemplo lá de trás. Então, o cloreto é menos 1 e o magnésio é mais 1, mais 2. Então, como que ele vai ficar? Vai ser MgCl2. O 2 mais aqui vem aqui pela regrinha do X, né? Então, é cloreto de magnésio. Sulfato de sódio. Sulfato é menos 2, né? E o sódio é Na mais 1. Então esse 2 aqui, ó, ele vem para baixo, então vai ficar Na2SO4, sulfato de sódio. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos seguir aqui. Acho que ainda tem outros, né? Tem outros. São 2, né? Então o cloreto de magnésio é um sólido cristalino branco e solúvel em água a 25 graus Celsius. Considere que uma amostra desse sólido seja adicionada em água e se dissolva, originando uma solução aquosa, sabendo que as esferas cinza representam o magnésio e as esferas verdes representam o cloro. Qual das ilustrações a seguir melhor representa essa solução, né? Então, ela tem que estar em equilíbrio, né? Tem que estar em equilíbrio. Então, o magnésio é cinza, né? Sabendo que representam isso. O magnésio é 2+, né? Então, ele tem 2 cargas a mais. Então, são dois, ele tem como NOx, então. E aqui eu vou precisar de quantos cloros para neutralizar esse 2+? Eu vou precisar de 2 cloros, ó. 2 cloros, beleza? Então, eu acho que é a 3 aqui, ó. Vamos ver. Vamos confirmar. Isso, é a 3, beleza. Tá? Então vamos lá, a seguir são dadas as configurações eletrônicas dos átomos A e B. Então aqui, ó, tem uma distribuição eletrônica, né? Então lá, o cátion e o ânion e o composto formado por A e B são respectivamente, né? Então, ó, aqui ele tem, você vê que aqui, ó, eu tenho no A, eu tenho quantos níveis de eletrônicos? Eu tenho 1, 2, né? Eu tenho 1, 2 e 3 e 4. No último,
no último ele tem 2 elétrons. Então, ó, só de olhar aqui na alternativa, né, o único que tem 2 mais aqui é esse aqui, ó. Por quê? Porque ele vai perder esses 2, né? Então vamos ver aqui. Isso é a alternativa D. O B, né? O B, ele tem 7 elétrons, ó, no último. Tá vendo aqui, ó? Tem 7. Na verdade, ele tem 3 níveis, né? E no último nível tem 7. Então, para ele estabilizar com 8, ele precisa ganhar 1. Né? Então, é menos 1. Então, ele vai formar como? AB2, né? Exatamente como o cloreto de magnésio, que foi aquele exemplo que a gente viu lá atrás, né? Beleza? Então, vamos seguir em frente. Vamos agora para... não, tem mais exercício aqui, né? Então, tá aqui, ó. Ele dá aqui algumas informações, né? O flúor tem número atômico 9, o alumínio 13, enxofre 16 e cálcio 20. Né? Aí algumas informações e tal. Aí determine a forma do composto resultante da combinação entre os íons indicados nos itens A e B. Né? Então eu tenho aqui, ó, o cálcio. O cálcio, ó, no último nível que ele tem 2 elétrons, então ele vai doar esses 2. O flúor, ele tem 7 aqui, ó. Então ele vai ganhar 1, né? Ele vai ganhar 1 elétron para ficar com 8. Então, se ele for interagir com o cálcio, então ele vai precisar de 2 flúores, né? Porque aqui é 2, né? O cálcio vai doar 2, então preciso de 2 flúores. 1 elétron para cada um. Beleza? Vamos ver se está certo isso. É isso mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, fazendo aqui, ó. Então é 2 mais, aqui é F menos, né? 1 menos. Então eu coloco os dois juntinhos aqui, faço a regra do X, então vai ficar fluoreto de cálcio. Beleza? No caso do alumínio com enxofre, né? Então vamos ver se dá samba isso aqui. Então, tranquilo, né? Ó, tá vendo, ó? O alumínio é 3 mais, né? Na verdade, ele é 3 mais, olhando aqui pelo final, né? Do seu último nível, né? E o enxofre é a mesma coisa, tá? Então, tá aqui, ó, 3 elétrons, e aqui ele tem quantos? Ele tem, o enxofre, ele tem 6 elétrons, então ele precisa de 2, né? Então, como que a gente faz aqui, ó? Eu vou colocar o alumínio aqui, um junto do outro, faço a regra do X, ó, faço essa regrinha do X. Então, eu vou precisar de 2 alumínios e 3 enxofres. Então, isso aqui é o sulfeto, perdão, voltando, sulfeto de alumínio. Beleza? Então, vamos seguir em frente aqui. Tem mais um exercício aqui, ó. Considere as seguintes afirmações sobre o composto iônico. Conduz corrente elétrica no estado sólido, né? Conduz corrente elétrica no estado líquido, fundido. Aí tá mais verdadeiro, né? Conduz corrente elétrica em solução aquosa. Beleza. É um composto cristalino nas condições de ambiente. Beleza. É dúctil e maleável. Isto é, facilmente se transforma em fios e em lâminas. Difícil, né? Você pegar o sal de cozinha e transformar ele numa lâmina ou num fio. Então, qual é? É a 2, a 3 e a 4, né? No estado sólido, o sal, né, naquele cristal, né, de sal, ele não conduz corrente elétrica. Agora, se ele estiver no estado líquido, aí ele ioniza, né, eles separam e aí polariza, e aí você tem a condução da corrente elétrica. Na solução aquosa é a mesma coisa. Ele ioniza, né, separa, polariza e conduz a corrente elétrica. É um composto cristalino nas condições ambientes? Sim. E não se transforma em fios. Então essa é a resposta. 2, 3 e 4. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos agora para a aula 6. A aula 6 é ligação covalente
e covalente e metálica, né? Ligação covalente metálica. Ligação covalente é aquela que compartilha elétrons, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, eu pego o hidrogênio, né? O hidrogênio só tem um elétron. Então, ele não tem como fazer uma ligação iônica. Por quê? Porque ele não pode doar o único elétron que ele tem, certo? Então, o que ele tem? Ele precisa ficar igual a quem? Ao hélio. O hélio tem 2. É um gás nobre, tem 2 elétrons. Então, o hidrogênio precisa o quê? Ganhar um elétron. Né? Então, quem é que vai doar esse elétron? Né? Alguns átomos vão fazer isso, é lógico que pode ocorrer isso. Né? Agora, ele doar para alguém, isso nunca vai ocorrer. Então, como ele forma aqui, por exemplo, o ácido clorídrico e o ácido clorídrico, então, como ele não doou esse único elétron para completar esse 8 aqui, então que conclusão que a gente chega? A gente chega que eles compartilham elétrons, né? Então, esse elétron aqui vai ser compartilhado com um elétron aqui do último nível. E aí os dois vão somar, né? Se ele somar com o elétron compartilhado aqui, ele fica com 2. E se, né? E se somar aqui com os 7 elétrons que tem, vai formar 8, né? Então, pessoal, isso que é a ligação covalente. É aquela ligação que vale para os dois. Ninguém doa elétron, né? Nesse caso aqui não há doação de elétrons e nem recebimento de elétrons. Nesse caso há compartilhamento. Tá? Existe uma condição especial também que é exatamente, por exemplo, eu tenho moléculas, por exemplo, como o monóxido de carbono. O carbono ele tem 4 elétrons no último nível. Para ele completar 8, ele precisa de ganhar 4. Acontece que o oxigênio só tem 6. Então ele completa com os 2 aqui, ó, né, os 2, e ele empresta 2 elétrons para completar o carbono. Esse tipo de ligação antigamente era conhecido como covalente dativa ou covalente coordenada. E ela era indicada, e até eu prefiro esse tipo de indicação do que essa moderna aqui, né? Essa aqui é uma indicação mais moderna. Né? Você tem as 3 ligações. Só que você tem que saber que uma dessas aqui, né? Uma dessas aqui é a ligação covalente, que é uma ligação covalente. Aqui no caso, o oxigênio está fazendo 2. Então, o oxigênio completa 8 e o carbono fica com 6. Falta 2. Então, 2 do que? São de 2 elétrons que sobraram do oxigênio que ele vai emprestar, né? Entre aspas aqui, ó. Tá vendo? E antigamente a gente indicava isso com uma seta. E aí ficava mais claro, né? Porque aí você via as 2 ligações covalentes normais, né? Com as ligações com a única ligação, nesse caso, de covalente dativa. Beleza? Então eu tenho a ligação covalente normal e a ligação covalente dativa. Tá? Beleza? Vamos a ligação metálica, né? Tá? A ligação metálica é uma ligação que não tem muita, né? Ela é muito especial porque ela ocorre ligação entre átomos de metais, né? Principalmente os metais de transição, tá? Então é ouro com ferro, é cobre com ouro, é platina, ou seja, entre eles, né? E aí o que ocorre? Uma eletrosfera se confunde com a outra e os elétrons acabam migrando, né, de uma eletrosfera para outra, e aí vira aquela bagunça ampla, geral e restrita. Na verdade, conhecida como mar de elétrons. Na verdade, é isso que caracteriza uma liga metálica, né? É uma liga metálica. Algumas propriedades dos compostos metálicos, condutibilidade elétrica e térmica, são excelentes condutores
de corrente elétrica e calor. Metal, né? Tem maleabilidade, né? Você pode dobrar, né? Formar chapas. Tem ductibilidade, pode formar fios. E, em geral, possuem elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Então, essa aqui, ó, esse mar de elétrons aqui caracteriza, né? A ligação metálica, né? Ok? Beleza? Então vamos seguir em frente aqui, tá? Vamos para o exercício, ó. Considere as representações. Aí aqui, ó, é o número de elétrons que tem, aqui no último nível, beleza? Então olha aqui, então vamos, represente as formas estruturais e eletrônicas. Então isso aqui é fórmula eletrônica, tá, pessoal? A fórmula eletrônica é aquela fórmula onde você demonstra a ligação com os elétrons. E a fórmula estrutural é aquela que é representada. Então um risquinho desse aqui significa que é uma ligação covalente, no caso do HF, né? Tá? Que é o ácido fluorídrico, tá? O H2S aqui, né? Aqui eu tenho o hidrogênio, né? Ligado a um enxofre. O enxofre tem 6, né? Precisa de 2, os dois completam, então eu tenho essa fórmula eletrônica e essa fórmula estrutural. O pH3, né? É um composto, né, de fósforo, tá? E aí eu tenho aqui a fórmula estrutural e a fórmula. E aqui o fósforo ele tem 5, né? Ele está na mesma coluna do nitrogênio. Então, para completar 8, ele precisa de 3 elétrons. Então, ele compartilha com o hidrogênio aqui e forma esse composto fosforoso aqui, tá? Beleza? Aqui, ó, aqui é o enxofre com o flúor, né? Então, eu tenho o fluoreto de enxofre. É a mesma coisa, né? O enxofre tem 6, precisa de 2. O flúor, cada flúor, por sua vez, precisa de 1. Então, ele forma a fórmula estrutural. Beleza, né? Ok? Então, complete as ligações de formas apresentadas conforme as orientações. Então, aqui, ó, o NH3, aqui eu tenho a amônia, né? Então, eu tenho um nitrogênio. Um nitrogênio vezes 8 elétrons seria 8, né? 3, são 3 hidrogênios, eu tenho 3 e eu tenho o ideal 2, né? Então ele teria que ter no total, para estabilizar, ele precisa ter 14, né? Precisa ter 14 elétrons, tá? Possuindo a camada de valência, cada um aqui, ó, um tem 5, né? E o outro tem 3, né? Porque são 3, né? São 3 hidrogênios aqui, ó, eu tenho, no último nível do nitrogênio eu tenho 5, e em cada hidrogênio eu tenho 1. Então, como são 3, então são 3. Total 8. 14 menos 8, 6, né? Que é a diferença entre os totais elétricos. Total de pares eletrônicos, 3. Total de ligações, 3. Então, olha aqui, ó, sobra elétron, né? Tá? Então, essa aqui é a fórmula estrutural. Isso ocorre também da mesma forma, né? Você vai fazer aqui com o SO3, né? Então, é só seguir aqui a sequência para chegar nessa fórmula estrutural. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Indique o tipo de ligação presente aqui, ó. Isso aqui, ó, o cálcio, ele sempre doa elétron, né? Como eu tenho o oxigênio que recebe 2, então eu tenho aqui uma ligação iônica, né, que é o óxido de cálcio. O CO2, né, covalente, né, tem que ser, aqui é covalente. Eu tenho 2 oxigênios, o carbono tem 4, né? Então ele precisa ganhar 4 elétrons. Então cada um desses 2 oxigênios compartilha com ele. Então é uma ligação covalente. A do ferro é um metal de transição metálica, né? A do mercúrio, metálica. E do cobre, né? Perdão, também metálica. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos seguir aqui, vamos para aula 7.8, sobre a polaridade das ligações, né? Então, as moléculas, elas são divididas em 2 tipos de moléculas, né? Ela é polar, a ligação
né, a molécula pode ser polar ou apolar, né, tá? Então a ligação, quanto maior, né, a mesma, quando eu tenho dois elementos com a mesma eletronegatividade, ou seja, igual, né, a eletronegatividade é igual, então a ligação é apolar. Se a ligação, né, se a eletronegatividade de A e B for igual ou muito próxima, né, então a ligação é apolar, ou seja, ela não tem nenhuma DDP, né, ela não tem uma polaridade, tá? E se forem diferentes, então a ligação é bastante polar. Por exemplo, HCl, né, o hidrogênio está no lado esquerdo da tabela e o cloro no lado direito. Então a eletronegatividade é muito diferente. Então ela é uma molécula polar. Tá bom? Beleza? Então aqui vem o conceito justamente de molécula polar e molécula polar. E a questão da solubilidade, né, dessas moléculas. Por que o óleo, por exemplo, não se mistura com a água? Justamente por causa da condição das suas polaridades, que é a interação, que nós vamos ver depois, tá? Primeiro vamos ver aqui a interação intermolecular. Qual é os tipos de interação intermoleculares? Ou seja, entre moléculas, né? Entre uma molécula e outra. Aqui, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um HCl, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma molécula de HCl. Então essa aqui é uma molécula polar. Então eu tenho um lado positivo e um lado negativo. Então qual vai ser a interação entre as duas? Vai ser dessa forma, né? A parte negativa vai se aproximar da positiva e a parte positiva vai se aproximar da outra negativa. Então elas vão se acoplando dessa forma. Então o nome desse tipo de coisa é dipolo permanente. Normalmente isso aqui ocorre com moléculas polares, né? O dipolo induzido é aquela que ocorre entre moléculas apolares, né? Então ela pode se tornar um dipolo, pode se polarizar, pode, devido ao movimento, né, o movimento dos elétrons. Quando eu faço esse movimento, na verdade eu estou movimentando nuvens eletrônicas, e essas nuvens, se elas se deslocam, elas podem gerar momentaneamente, né, polos. O íon dipolo é quando eu tenho realmente um íon, né, tenho um íon e aí ele acaba atraindo, né, atraindo as partes negativas de outras moléculas, né, ou átomos. E a ponte de hidrogênio, a famosa ponte de hidrogênio, que é a ligação, né, que ocorre entre o hidrogênio, o flúor, o hidrogênio e o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Antigamente chamava pontes de hidrogênio, né? Tá? Antigamente chamava assim. Hoje não. Hoje modernamente chama ligação de hidrogênio, né? Intensidade, aqui as intensidades, aquelas que são maiores, né? O dipolo induzido é uma ligação fraca, o dipolo é um pouquinho menos que a ligação de hidrogênio, né? E a ligação de hidrogênio é uma ligação até bastante forte, e o íon dipolo é a mais forte que tem, tá? Então, para as moléculas com tamanhos próximos, né? Quanto maior a intensidade da interação, maior a temperatura de ebulição, né? Quanto maior o tamanho da superfície de contato, maior a temperatura de ebulição da substância. Beleza? Então, interação molecular, o que vocês têm que guardar? Dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo permanente, íon dipolo e pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Beleza? Essas são as interações entre as moléculas. Ok? Solubilidade. Solubilidade é um jargão muito simples, né? Que semelhante dissolve semelhante. Então, substância polar tende a dissolver substância polar. Substância apolar tende a dissolver substâncias apolares. Ok? Tá? Aqui é um exemplo, né? Que está na apostila, é só você olhar na apostila.
né, que eu tenho aqui uma molécula que ela tem as duas características. Ela tem uma parte apolar, né, que é essa grandona aqui, e eu tenho uma parte polar. Né? Normalmente isso aqui é uma molécula, por exemplo, de um sabão, de um detergente, né? Que é por aí que, né, essa parte, por exemplo, orgânica, carrega a gordura que está no prato, né? E essa parte aqui é carregada pela água. A gordura do prato se dissolve nessa parte da molécula e essa parte aqui se agarra a uma molécula de água, né, que é polar, essa parte é polar, e aí ela carrega e vai embora. E aí você limpa o seu prato, tá? Normalmente isso aqui é um modelo, né, mais ou menos um modelo de uma molécula que é ao mesmo tempo apolar e polar, tá? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por exemplo, o álcool, né? Isso acontece muito em moléculas orgânicas, né? Onde eu tenho regiões polares e regiões apolares. Então, por isso, por exemplo, que o álcool dissolve, ele tanto dissolve, né, o etanol dissolve em gasolina, dissolve, né? Os dois são orgânicos, né? Eles são orgânicos porque eles têm carbono. Então ele dissolve. Ele dissolve em água também? Também dissolve em água também. Por quê? Porque ele tem uma parte apolar, né? Ele tem uma pequena parte apolar, é um OH só, mas tem. Então pode ocorrer isso? Pode ocorrer sim. Né? Então, onde eu tenho uma molécula que ela é parte polar e parte apolar. Beleza? Então vamos aos exercícios, né, da aula 7 e 8 do capa 2. Né? Indique a polaridade dessas moléculas. Aqui, ó, isso aqui é uma molécula, o que? Aqui eu tenho o flúor, né? E o hidrogênio. Aqui é uma ligação covalente. Então é uma ligação polar. Aqui, ó, duas iguais, é uma ligação, o que? Depois vai aparecer, tá? Aqui é uma ligação polar, tá vendo que, ó, que é igual, né? Por que é polar? Porque sobra elétron aqui, ó, tá vendo? Ó? Sobra 2 elétrons aqui, então eu tenho uma região mais negativa e uma região mais positiva. Então ela é polarizada. Aqui, ó, aqui não sobra elétron nenhum, então é uma região, ela é uma ligação apolar, é uma molécula polar. Aqui a amônia, polar, né? O CO2, apolar. E agora lá o cloro com cloro, apolar. Beleza? Então vamos aqui agora. Faça a associação entre o tipo de interação intermolecular. Um de polo de polo, dois é de polo induzido, né, de polo e ligação de hidrogênio. Então aqui O2, o O2 é 1, né, entre um e outro. São duas moléculas iguais, né, e elas se neutralizam, né, então para você induzir qualquer tipo de diferença de potencial, você tem que induzir, né? Então, na verdade, um dipolo induzido. O hidrogênio, né, também é a mesma coisa. A água é uma ponte, são as ligações de hidrogênio, porque eu tenho o hidrogênio ligando ao oxigênio. Então é 3 aqui, né? O HCl é 2, né, que é um dipolo. E a gasolina ela é apolar, né? Então ela só vai se tornar, só vai ter uma diferença de potencial se houver uma indução, né? O CO2 sólido, o gelo seco, né, pode ser representado dessa forma. Qual ilustração dele mais sublimado, né? Gelo seco sublimado é justamente essa molécula aqui, que elas estão aqui na verdade aqui parece uma mistura, né, na verdade, e aqui são átomos, né, aqui é átomo e aqui é uma mistura, aqui tem átomo, tem molécula, agora aqui não, aqui é uma única substância com um determinado afastamento. Então é exatamente isso daqui, essa alternativa, né? Então
no esquema a seguir, ó, aqui ó, eu tenho, isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui já dá até para saber ligação de hidrogênio, porque aqui ó, eu tenho hidrogênio aqui ó, interagindo com nitrogênio, esse hidrogênio com esse nitrogênio com esse oxigênio, então são pontes de hidrogênio, beleza? Então tá bom. Então vamos para mais um exercício, né? Então ele quer saber o que? Observe a tabela abaixo, que apresenta a temperatura de ebulição, né? Então o nitrogênio é bem baixo, né? Do ácido iodídrico também é bem baixo, e do ácido fluorídrico já um pouco maior, né? Que é 19 graus. Então identifique o tipo de força intermolecular existente em cada substância. Então esse aqui demora mais, né? Ele tem mais dificuldade para ebulir, porque a temperatura aqui é mais alta. Aqui também é a mesma coisa. E aqui ó, é muito fácil de ebulir, né? Então quais seriam os dipolo induzido, porque na verdade são dois iguais, né? O HI aqui é dipolo, né? Diferentes, ligação covalente, tá? E aqui também são as pontes de hidrogênio. Que aqui ó, eu tenho hidrogênio e flúor, beleza? Então, dadas as substâncias representadas pelas moléculas, aí eu tenho aqui A1, A2 e A3, aqui é uma molécula orgânica, né? Então a ordem crescente do ponto de ebulição será como? 1, vamos ver, vamos pôr 4, 3 e 2. Né? Ó, aqui é uma molécula maior, né? Eu tenho muito mais massa, né? Para poder ebulir, tá? E aqui ela tá ramificada, aqui ela tá linear, né? Tá? Então a mais fácil, mais fácil de ebulir, né? A ordem crescente do ponto de ebulição, ou seja, aqui o 2 é a mais difícil, justamente por ter mais massa, né? Tá numa condição de bastante ramificação, né? Logo em seguida vem a 3 também, que tem muita massa, mas aqui já é mais linear, né? E aqui a 4 e a 1, né? Pelo número também de massa, né? Só pelo valor da massa dá para você chegar. Então é 1, 4, 3 e 2. Beleza? Quanto mais massa eu tiver para aquecer, mais difícil vai ser eu mudar o estado dessa matéria. Beleza? Tá entendido? Então tá bom. Então olha aqui, ó. As fraldas descartáveis, né, que contém polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais constituídas de fibras de celulose. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se ao quê? Vamos direto aqui na resposta, né? A interações de íon dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Beleza? Então tem mais uma aqui, a última, que é da Unicamp, né? Então uma prática de limpeza comum na cozinha consiste na remoção da gordura das panelas e utensílios como garfos, facas, etc. Na ação desengordurante, geralmente se usa um detergente ou um sabão. Esse tipo de limpeza resulta da ação química desses produtos, dado que suas moléculas possuem, né? Então vamos direto aqui na resposta. Uma parte apolar que se liga à gordura, né? Que foi a explicação que eu dei lá atrás, que se liga à gordura, cujas moléculas são apolares, e uma parte com carga que se liga à água, cuja molécula é polar. É o princípio do detergente, né? Do detergente que a gente usa
para lavar as panelas, né, pratos e etc, etc, com gordura. Ok? Beleza? Então tá bom. Então, dúvidas, clasap, plural, ou química.geleflebu@gmail.com, né? É só tirar a dúvida e manda a mensagem que a gente responde. E aí, concluídos esse encontro, aí tem essas atividades para fazer, como foram 3 aulas, né? Na verdade, a aula 5, 6, 7, 8. Então, façam esses exercícios, né, as atividades mínimas e complementares. Beleza? Qualquer dúvida também, entre em contato comigo. Quem quiser me mandar por foto, pode mandar, ou fazer direto lá no clasap. Beleza? Então tá bom. Então, pessoal, tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para vocês, tá? Estou morrendo de saudades. Vamos ver se a gente agenda aí um fórum para a gente se olhar um pouquinho e trocar algumas ideias, tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração e até a próxima, o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, beijo.